Saravaxé, amigos e amigas, irmãos e irmãs na fé, sejam todos bem-vindos. Benção para quem é de bênção, Mucuyo no Zambi. Eu sou Anderson de Ogunjá e esse é o canal Fé pela Razão. Hoje nós vamos conversar sobre a importância dos pontos cantados. Os pontos cantados são verdadeiras preces, invocações às diferentes falanges das entidades que são convocadas para aquele ato ritualístico. Então elas acabam dinamizando as forças da natureza e fazem com que a gente interaja de uma forma melhor com essas forças que nos regem. Então a importância deles, não só como invocação, como prece, como oração, como verdadeiro mantra, também faz com que o médium se conecte com a falange, com a entidade que vai exercer o trabalho naquele ato e faz também com que as demandas, as coisas que tanto favorecem quanto tem que ser banida para que não atrapalhem aquele ato, se façam necessárias e eficientes. Então, nós temos que manter um equilíbrio, uma harmonização durante o exercitar do cantar esse ponto, que, como eu disse, faz parte de uma oração, de uma prece, de uma invocação. Então, é importante, por exemplo, que as palavras dos pontos sejam faladas de formas corretas, e por todos que estão participando daquela corrente ou ato, da mesma forma. Então não adianta um estar falando van e o outro estar falando man, pan, porque essas coisas quebram a egrégora que estamos tentando atingir. Então, nesse momento, é importante que haja entendimento dos médiuns, das pessoas que estão realizando aquele ato, de não só das palavras que estão falando, mas para que servem, para qual entidade, se é um ponto para chamar a entidade, se é um ponto de subida, no caso que faz com que toda a amarração dos trabalhos realizados sejam feitos, diferente do tipo de missão que a entidade venha realizar, se é o de cura, o de quebra de demanda, Então é importante que saiba o momento adequado de cantar o ponto, para quem está cantando, para que está cantando e que haja harmonização, que haja de uma forma com que todos aqueles que estejam presentes falem a mesma língua. Então a importância do ponto, ela vai desde a convocação das entidades, ou então o encerramento dessas atividades, no caso quando as entidades estão sendo suspensas, estão indo embora. Ele serve também para abrir caminhos, quebrar demandas, ele serve para saudar o congá, o zelador da casa, no ato de bater a cabeça, por exemplo. Ele serve para fazer a defumação, ou então para a utilização da pemba, que também é um utilitário, um utensílio muito importante nas linhas de Umbanda, nas linhas de tendas e terreiros, propriamente dito. Então, hoje, nessa nossa conversa em relação aos pontos cantados, eu gosto de salientar que a importância dele vai desde da comunhão com o médium, com aquela falange, com aquela vibração de corrente que está acontecendo no ato ritualístico, e muito além disso, em relação à conexão com a entidade e a entidade presente, sendo chamada ou então se despedindo e fazendo todas essas outras coisas que eu citei agora. É muito importante, então, que se tenha atenção de entendimento, do que está se fazendo, para que serve, como eu falei, e principalmente para que esse religare entre o médium e a entidade seja pleno, seja eficiente, seja capaz para a resolução de determinados atos que nós estejamos precisando naquele momento. Então, existem os pontos aí relacionados aos orixás, relacionados aos outros falangeiros, aí, capangueiros, que são as entidades que vêm
exercendo aí as suas falas, fazendo aí as suas quebras de demanda, as suas curas. Então alguns desses pontos acabam contando, né, a vida dessas entidades ou os seus campos de força, né, os seus campos de atuação. Então é muito importante dentro dos atos ritualísticos, das celebrações, principalmente dentro das casas de Umbanda, que esses pontos sejam feitos com muito respeito, com sabedoria e com interação de todos os membros, né? De uma forma harmônica, para que essa vibração, né? Para que essa condição vibracional ela possa ser elevada da melhor forma possível, fazendo com que os trabalhos, com que as sessões corra bem, né, do início até o fim. Até mesmo porque muitas vezes durante os atos nós convocamos os guardiões da casa, né, das linhas de defesa da casa, como por exemplo as linhas de Exu, as linhas de Caboclo, né, que fazem parte dessa contenção, para que eles possam permitir que apenas as entidades de luz, né, as entidades que exerçam trabalho, possam estar adentrando a casa e, em momento oportuno, aquelas outras entidades que necessitam de auxílio, né? Necessitam de um socorro, de um entendimento, né? De uma palavra, de um direcionamento aí para que siga o seu caminho, né? E não mais fique preso aos ambientes terrenos, né? À crosta terrestre e muito menos que sejam vagantes aí ou, não sei, dentro das suas condições de merecimento, levados aí por algumas outras entidades ou até mesmo pelo aquilo que se compraz a regiões mais umbralianas, né, umbralinas. Então fica a dica em relação à importância, né, dos pontos cantados e o seu executar durante um ato ritualístico de forma sábia, respeitosa e com interação vibracional de todos, tanto na melodia quanto na pronúncia das palavras. Tá certo, meus irmãos? Espero que tenham gostado desse vídeo. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, através do Facebook e do Instagram. Deixe o seu like, se inscreva no canal para fortalecer o nosso trabalho. Fiquem com Deus, axé do nosso Pai Oxalá, e que o Lorum abençoe vocês em todos os vossos caminhos. Saravá axé.